Glória a Deus. A partir do versículo 1, quero ler com você até o 8. Romanos 12. A partir do verso 1, quem achou, dá glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberdade. E o que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Agora vamos orar para o Senhor falar conosco. Vamos orar pela sua palavra. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos como filhos, como igreja. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nesse lugar essa noite. O Senhor conhece a vida, as lutas, as dificuldades de cada um. Ó Deus, fala conosco essa noite, ó Pai. Abençoa teu povo essa noite, ó Pai. Abençoa a igreja. Fala conosco, ó Pai. Fala com cada um segundo a sua necessidade, Pai. Cada vida aqui tem uma necessidade diferente, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode falar com cada um de nós. Ministra e opera na vida de cada um que está presente nesse lugar essa noite, para louvor e honra e glória do teu nome, Senhor. Convidamos a Ti, Espírito Santo, para estar conosco nessa hora, nos ajudar, nos ensinar, nos instruir e nos edificar através da Tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Quantos aqui têm experimentado a vontade de Deus na tua vida? Você está está numa igreja, fazer parte de uma religião, está servindo a Deus, está aqui na casa de Deus, é uma coisa. Mas a Bíblia, esse texto que a gente leu em especial, ele fala de experimentar, da gente experimentar a vontade de Deus. Eu posso estar na casa de Deus, eu posso estar na igreja, eu posso estar vindo aqui em todos os cultos, e participar dos eventos, e participar de tudo, vir orar todos os dias, e ser até o pastor da igreja e tudo, e não experimentar a vontade de Deus, ou em outras palavras, não estar no centro da vontade de Deus. Quantos quer experimentar a vontade de Deus? Isso é o que Deus tem para você. Amém? Amém ou não? Quando a gente lê sobre o Pai Nosso, né? Uma das coisas que Jesus ensina nessa oração: venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Nós sabemos que no céu a vontade de Deus, ela é perfeita. No céu é perfeito. Os rebeldes que teve lá no céu, que foi o Lúcifer, né? A gente conhece a história. Satanás e seus demônios caiu por terra. Então quem está no céu hoje, está fazendo a vontade do Pai. Só que Jesus, quando ele ensinou essa oração, ele tinha um desejo, né?
Então o reino de Deus também, ele está, você fala, vamos estabelecer o reino de Deus na terra. Ele está relacionado com a vontade de Deus. E eu aprendi na minha vida, né, que tem coisa que é para a vida inteira, né? Quebrar nosso orgulho, nosso ego, a nossa vontade, a nossa carne. Eu aprendi que isso aí é para o resto da vida. O Espírito Santo faz isso na minha vida e na sua vida. Então eu aprendi também que para que a vontade de Deus seja feita, tem que ser quebrada as minhas vontades. Sim ou não? Tem que ser quebrada em nós as nossas resistências que nós temos. Nós, o ser humano, o homem, né, tem uma rebeldia natural. Naturalmente a gente já tem essa coisa, né? Desde criança, a gente, depois do pecado, depois do que entrou o pecado na terra, nós somos descendentes de Adão, né? E a gente já nasce com a natureza pecaminosa. É ou não é, gente? Então já nasce, a gente já tem isso no nosso DNA, é uma coisa que vem com a gente, vem. E quando se conhece a Deus, a gente entra nesse conflito, né? E eu entendo que Deus sempre está quebrando as resistências na minha vida, as minhas vontades, Ele vem para quebrar, para que a vontade dEle seja estabelecida. Amém ou não? Deixa eu perguntar para você, quantos oram assim? Buscando para você a vontade de Deus? A maioria das vezes nós não oramos assim não, nós oramos querendo negociar com Deus, né? Querendo que Deus faça a nossa vontade. A gente tem muito, não é errado, irmãos, não está errado você ter projetos. Eu tenho projetos na minha vida, né? Você tem que ter sonhos, projetos, trazer diante de Deus. Teve coisa na minha vida que Deus tirou fora, falou, ó, se você realmente buscar Deus para ouvir a voz de Deus, tem coisa que você vai ouvir um não. E quando você ouvir um não, Deus também está respondendo a tua oração, né? É igual a história das duas criancinhas que pediu um presente de Natal. Teve um que ganhou o presente e o outro não. O que não ganhou, ele ficou. É o menino que já conhecia a vontade de Deus. O outro falou, ih! Eles tinham feito os pedidos, né? E ele falou, ih, Deus não ouviu a tua oração. Falou, ouviu? Ele só me falou não. Então muitas vezes Deus vai falar não para nós. Amém, queridos? E a gente tem que ser, o não de Deus é um não tão poderoso, né? Eu já tomei uns não de Deus, uns fora assim, que me ajudou tanto, né? E você precisa, olha para o teu irmão e fala, você precisa ouvir um não de Deus. Amém? Agora olha de novo para ele e fala, mas tem coisas que Deus vai te surpreender. Pode falar para ele. O que é da vontade dele na tua vida, Ele vai fazer além daquilo que você está pedindo. Ele vai surpreender você, né? E eu gosto desse texto porque particularmente versículo 2 fala que a vontade de Deus, você vai repetir comigo, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa para a tua vida, ela encaixa certinho. Ela é perfeita para você. Amém ou não? Não adianta você querer escolher, né? É a história do camarada que ele achou que a cruz dele estava muito grande. E ele começou a orar e falar para Jesus, o Senhor errou a cruz, o Senhor me deu um negócio além daquilo que eu não estou suportando mais. Eu não quero essa cruz, o Senhor deu uma cruz errada para mim. E ele começou a orar desse jeito mesmo. Não sei se você já orou assim. A oração desse camarada, ele falou que foi uma experiência mesmo. Foi um pastor que contou isso aí. E ele estava passando umas lutas lá, ele achou que Deus tinha exagerado, ele sabia que era Deus. E aí de noite ele foi orar e teve um sonho. Deus levou ele numa sala muito grande. Chegou na sala, tinha várias cruzes. Todo o tamanho de cruz, você imaginar, estava naquela sala. Aí ele ouviu uma voz, falou, escolhe uma cruz para você. Ele olhou assim, tinha uma pequenininha, né? Ficou meio tentado, falou, não, essa pequenininha também não, né? Aí eu acho que é muito. Aí ele foi numa grandona e falou, misericórdia, isso aqui é muito para mim, eu não. Aí ele olhou para uma cruz assim, ele olhou e falou, essa cruz aqui é minha cara, eu posso escolher uma cruz? Falou, agora eu vou. Ele
falou, aquela ali parece que é a minha, eu gostei daquela ali. Deus falou, pois é, essa é a tua cruz. Você está reclamando do quê? Essa é a tua cruz, é o que eu tenho para a tua vida. Amém ou não? O que você está passando, né, é para o teu bem, Deus está tratando alguma coisa, para levar você dentro do centro da vontade de Deus. Deus faz algumas coisas, Deus trabalha em algumas áreas das nossas vidas, trazendo um quebrantamento, rompendo cadeias, para te levar dentro do centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita para você. Fala para o teu irmão, a vontade de Deus é perfeita para você. Agora, você quer ganhar tempo? Você quer ganhar tempo com Deus na tua vida espiritual? Para de reclamar. Começa a dar glória a Deus. Começa a agradecer. Você está sozinho ali meditando, que vem aquela coisa que você fica, dá glória a Deus em vez de reclamar. Na hora que vem uma dificuldade, em tudo dai graças. Nós estamos falando do que hoje? Qual que é o tema aqui? Caio? Vontade de? É isso que eu falei no começo? Vontade de Deus. Então repete comigo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Olha só, essa é a vontade de Deus, porque quando você começa a dar glória a Deus e graças a Deus, as portas abrem. O que aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam lá na prisão? Quem lembra? É conhecido isso. Esse texto é um texto de Atos dos Apóstolos. Eles foram presos porque eles foram anunciar o Evangelho, e eles não queriam que anunciasse o Evangelho, eles eram muito perseguidos, e eles foram parar na prisão. E aí eles poderiam falar assim, meu Deus do céu, oh Deus, o que o Senhor foi arrumar com a gente? A gente estava indo pregar o teu Evangelho, nós estávamos indo pregar a tua... Eles não reclamaram. A Bíblia fala que esses caras amarrados em troncos, amarrados, algemados, acorrentados. E aí bateram neles, à meia-noite, a Bíblia fala que bateram, sangrou, machucou. Eles poderiam murmurar, sim ou não? Senhor, nós somos teu servo, amaldiçoar aquelas pessoas, não. Aí Paulo olhou para Silas e falou, o que a gente pode fazer numa situação dessa? A gente saiu para louvar a Deus, para fazer culto, vamos cantar um hino, vamos cantar um louvor. E a Bíblia fala que eles começaram a cantar uma música de adoração, né? O que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a pelo século dos séculos. E começaram, irmãos. Foi mais ou menos por aí. Eu não sei a letra que eles cantaram, né? Eu acho que Paulo era mais afinado do que eu. Mas eles cantaram adoração. E o que aconteceu? Quem conhece a história? Quem está lendo a Bíblia aí? O que aconteceu? O que aconteceu com eles ali, quando eles começaram a adorar, aquela adoração? O que aconteceu com os presos ali? O que aconteceu, Ana Márcia? As cadeias quebraram. Não só deles, mas de todos os prisioneiros. Eles não saíram para fazer um evangelismo? Sim ou não? Talvez eles queriam ir para um lugar, mas Deus queria levar eles lá na prisão. Essa é a perfeita vontade de Deus. Talvez você quer ir nessa direção. Talvez a tua vontade, você traçou um projeto, Deus vai te levar em outra direção. E se você não parar de adorar a Deus e começar a louvar a Deus, Ele vai fazer, vai dar fruto, vai dar muito mais fruto do que você pensava. Talvez os meus caminhos, os teus caminhos, não vai dar tanto fruto como os caminhos de Deus. Então aprenda a orar a Deus, eu quero a tua vontade. Seja feita a tua vontade, amém ou não? Me leva no centro da tua vontade. Me leva a entender os teus propósitos, os teus projetos, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, isso é estar no centro da vontade de Deus. Então, eles nem imaginavam que Deus ia levar eles para pregar dentro de um presídio. E todas as pessoas ali foram libertas. Diga comigo, louvor quebra cadeias. Então, na medida que você louvar e adorar o Senhor, as cadeias vão ser quebradas na tua vida e nas pessoas que estiver vivendo ao teu redor. Amém ou não? Você crê nessa palavra ou não? Então, louve, exalte e glorifique ao Senhor. Deus é fiel.
Agora, esse texto aqui também, ele fala uma coisa muito forte, muito poderosa. Eu queria falar dos impedimentos. O que me impede de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus? É uma mente que não foi renovada. Aqui ele fala sobre a renovação da nossa mente. Deus não vai fazer nada, presta atenção, nada vai acontecer na minha e na tua vida se a gente não renovar a nossa mentalidade. Se a gente continuar pensando com a mente do mundo, com as ideias do mundo, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Sabe que é um esforço da nossa parte. O escritor do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que você tem que pegar aquilo que Deus está trazendo para você, transformar-vos a partir daquilo que você entendeu de Deus, da palavra de Deus agora. É isso que você tem que pegar, você tem que pegar essa chave aí, ó. Deus quer renovar a tua mentalidade. Se você não mudar a maneira de pensar, nada novo vai acontecer na tua vida. Então, para você experimentar, está falando com um crente aqui, que essa igreja, a carta é enviada para a igreja de Roma, né, cidade de Roma, que é os romanos. Ele está falando com pessoas que já conheciam Deus, mas que ainda não estavam experimentando a vontade de Deus. Então, para você experimentar a vontade de Deus, a tua mente tem que ser renovada. Amém, igreja? A tua mente, a tua maneira de pensar, você não pode pensar mais como esse mundo. Você não pode mais ter o padrão desse mundo. Você não pode aceitar as ideias. E o mundo está ficando cada dia mais esquisito, né? Estão lutando agora para legalizar pecado. Eles querem o mundo. O mundo não ama Deus. O mundo nunca vai concordar com Deus, com as coisas de Deus. O mundo nunca vai concordar com a palavra de Deus. Eu nem fico discutindo muito isso com as pessoas. A gente só precisa entender. Só entenda uma coisa: o maior projeto da tua vida, o maior projeto da nossa vida é Deus. Você pode ter 1000 projetos nessa terra, e você tem que ter mesmo. Você tem que ser uma pessoa que pensa, que age, que faz as coisas, e Deus vai abençoar onde você pôr a sua mão. Teus negócios, a tua vida, o teu trabalho. Mas o maior projeto teu, da tua vida, é servir o Senhor Jesus. O maior projeto nosso. A vida nossa aqui, irmãos, é muito pequena. Se você viver 100 anos com saúde aqui, glória a Deus. Você viver 100 anos nessa vida, nessa terra, 100 anos aqui, nossa, é uma bênção. Mas 100 anos perto de uma vida eterna não é nada. Então o maior projeto meu, né, está lá no céu. Só que esse projeto ele tem que ser trabalhado aqui. Você sabia que você vai continuar sendo lá no céu aquilo que você foi aqui? Amém ou não? Aquilo que você foi. Se você foi um influenciador, né? Se você é uma pessoa que influencia as outras pessoas com a palavra de Deus, com a tua vida, né? Se você é um adorador, você vai continuar. Tem gente que já perguntou: pastor, lá no céu vai ser uma coisa monótona, a gente vai fazer mais nada, né? Na minha Bíblia fala em Apocalipse que lá no céu a gente vai continuar servindo, e os servirão pelo século dos séculos, por toda a eternidade. Lá no céu você vai continuar servindo a Deus. Pastor, lá no céu vai ter a palavra. A Bíblia fala do evangelho eterno. Lá no céu vai ter a palavra. Lá no céu vai ter louvor. Aí que vai ter louvor mesmo. Tem o louvor dos anjos, coral dos anjos, coral da igreja. Ô glória, né? E você vai chegar e você vai participar de tudo isso. Porém, isso é uma coisa futura. Amém ou não? Eu tenho um monte de projeto na minha vida, mas o maior projeto meu é cantar no coral do céu. Participar da ceia, participar das bodas do Cordeiro. Amém ou não? E você sabe que foi nos dado aqui na terra, né, uma oportunidade de servir ao Senhor, de fazer algo para Deus.
para isso Deus tem que mudar a nossa mentalidade. Eu costumo falar muito sobre os 12 espias que Moisés mandou para espiar a terra. Eram 12 homens, não era qualquer homem, era 12 príncipes. Eram 12 tribos, ele pegou um príncipe de cada tribo. E ele pegou esses 12 homens, falou: vocês vão lá espiar essa terra, me traz notícia da terra, vê se o povo é forte, fraco, vê como que as muralhas lá, traz um relatório para mim, Moisés falou. E os 12 príncipes foram espiar a terra. Não era qualquer pessoa, era um líder de cada tribo. Mas somente 2 homens, Caleb e Josué, tiveram a visão de Deus. Eu costumo dizer que só os 2 tinham uma mente renovada, né? Eu quero que você entenda essa questão, muito importante. Uma pessoa de mente renovada, ela vê uma situação de uma forma. A pessoa com a mente que não foi renovada, ela vê de outra forma. Mandaram um vendedor de sapato na África, ele chegou lá, ele olhou, ninguém tinha sapato, ele falou: me busca de volta aqui, porque aqui ninguém usa sapato, porque eu vou vender sapato aqui. Aí os caras trouxeram ele de volta, mas o cara que estava mandando lá, ele tinha visão, mandou outro no lugar dele. Mandou mais 2, ele falou: me manda mais sapato, aqui ninguém tem sapato, pô, vou vender sapato aqui que você não imagina. E ele vendeu muito sapato. Como estão entendendo o que eu estou falando? O outro chegou lá, ele tinha uma visão errada de negócio. Falou: põe esse cara de vendedor, ele não vai vender nada. O outro falou: não, aqui que eu vou vender sapato. Quantos estão entendendo? Quantos estão me entendendo? Caleb e Josué tinham uma mente renovada. Quando eles chegaram lá na terra prometida e viu o tamanho dos gigantes, ele olhou e falou: rapaz, como que a palavra de Deus é verdadeira? Porque Deus falou que a terra é boa, a terra é produtiva, a terra mana leite e mel. A hora que ele viu a saúde do pessoal lá, que só tinha gigante na terra, ele falou: a terra é boa, esse povo é bem alimentado demais, olha o tamanho dos caras. Aí Caleb e Josué, um cutucou o outro: meus netos, meus filhos, vai crescer, vai ficar o tamanho desses caras aí. Os caras comem aquilo, se alimenta bonito mesmo. A terra é boa mesmo. A hora que viram o cacho de uva, a hora que entraram no pomar, rapaz, tudo que Deus falou é verdade. Fala para o teu irmão: Deus não mente, irmãos. Mas qual que é a diferença? Deixa eu te explicar a diferença. Caleb e Josué renovaram a mente deles com a palavra que eles ouviram. Essa palavra que você está ouvindo hoje precisa renovar a tua mente. Amém ou não? Você precisa enxergar as coisas, as derrotas, as coisas negativas com outro ângulo. Todas as dificuldades e problemas dessa terra, você pode enxergar de 2 ângulos. Caleb e Josué teve essa visão, falou: a terra é boa, porque os caras é bem alimentados, eles comem bem aqui. Nós vamos entrar nessa terra. Amém ou não? Caleb e Josué falou para Moisés assim: ó, nós vamos esfarelar eles igual o pão, vai ser igual o pão na nossa mão, o inimigo ali. Eles não olhou o tamanho de gigante. Amém ou não? Por que você acha que Davi teve coragem de enfrentar um homem que era 3, 4 vezes maior do que ele? A Bíblia fala que Davi era pequeno, ruivo, pequeno. O cara era gigante, 3 metros de altura, gigante. Por que Davi? Porque ele tinha uma mente renovada. Amém ou não? Ele não olhou para o gigante. Basta você olhar para as palavras que Davi disse. Falou: hoje, o Senhor dos Exércitos, que está acima de todas as coisas, Ele vai me entregar a você, vai te entregar nas minhas mãos. Todo mundo estava olhando para o tamanho do gigante. Davi olhou para o tamanho do Deus. Você tem que olhar para o tamanho do Deus que você está servindo. Amém ou não? Você, quando você olhar para Deus, todos os problemas vão ficar pequeno. O inimigo vai ficar pequeno. Quando você tiver uma visão do Deus que você serve, o inimigo, as dificuldades, os problemas vão ficar pequeno perto de você. Amém? Isso é mente renovada. Davi, irmãos, ele ganhava todas as batalhas que ele entrava. Ele não perdia, ele entrava e vencia. Aonde ele era enviado, aonde ele ia, como capitão do exército, Saul, como rei, como pastor de ovelha, ele vencia as batalhas. Tirou a ovelha da boca do leão, do urso, porque ele confiava no Deus vivo. Amém ou não?
Deus quer te dar uma mente renovada. Põe tua mão na cabeça assim, põe tua mão. É você mesmo orando por você. Diga: Senhor Jesus, eu não aceito nenhuma ideia, nenhum sofisma, nenhuma mentira do inimigo. Toda mentira que o inimigo ministrou na minha mente até o dia de hoje, eu arranco, eu expulso, em nome de Jesus. Agora põe a mão de novo, fala: Senhor Jesus, eu recebo uma mente renovada, eu recebo a mente de Cristo, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Você crê nisso, aplaude, aplaude, bem forte. Mente renovada. Uma mente renovada, você começa a pensar diferente, irmãos. Você tem que começar a pensar diferente. Não aceite derrota. O diabo quer trazer. Você já observou como que o diabo quer trazer as coisas antigas? Ele quer ministrar as coisas antigas na minha vida e na sua vida. Ele quer trazer coisas lá do passado. Um dia eu estava orando e uma entidade lá, o demônio, se manifestou mesmo assim, sabe? Falou: olha, eu conheço o teu passado, né? Se eu for dar uma olhada no meu passado, eu tô perdido. Eu falei: é verdade, eu tenho um passado ruim, mas a Bíblia também fala que Deus renovou a minha vida. Amém ou não? Não existe mais passado. Tudo se fez novo na vida daquele que serve a Deus. As coisas velhas já passaram. Diga comigo: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Você anda em novidade de vida. Amém ou não? Isso não quer dizer que você nunca mais vai falhar, que você não vai ter mais erro. É heresia falar isso. Se eu pregar isso aqui, eu estou pregando heresia. Ah, pastor, você nunca falhou mais? Eu falhei. Falhei e falha. A igreja é falha, o homem é falho. Agora, a tua falha, amados, não apaga o sangue de Jesus que foi derramado por você. Tuas falhas não apagam. É lógico que tem que a gente entrar diante de Deus com arrependimento. Nós temos que entrar pelas portas com louvor, ação de graça e arrependimento todos os dias. Amém ou não? E o sangue de Jesus, quando a Bíblia fala dos vencedores lá em Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia fala dos vencedores, eles falam que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro não é só para perdoar os teus pecados. É um processo durante a vida da igreja aqui na terra. Nós estamos vencendo o inimigo, e nós vencemos as batalhas, e vencemos o pecado pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não? Então o sangue do Cordeiro é que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Quando o inimigo olha para a igreja, quando ele olha para você, deixa eu te falar algo aqui. Talvez você não acredite tanto nisso como o inimigo sabe disso. Ele olha para você, ele vê o sangue. Por que o anjo da morte não pôde entrar lá nos portais, lá no Egito? Moisés orientou: passa sangue do Cordeiro, passa sangue nos batentes da porta, nos umbrais da porta. E o anjo da morte entrou, morreu o primogênito de todos os egípcios. Mas ninguém morreu dos filhos dos hebreus, por causa do sangue do Cordeiro. E aquele Cordeiro lá, ele estava só apontando ainda para a pessoa de Jesus. Imagina o sangue de Jesus que está na sua vida hoje. Imagina o sangue da aliança que está sobre a sua vida hoje. Amém, igreja? Agora isso deve renovar a minha mente. Eu tenho que olhar para a Bíblia e crer. Aí tem gente que acredita muito mais na acusação do diabo do que no perdão dos seus pecados. Isso é pecado, irmãos, é um erro. É um erro. Você é um vencedor por causa do sangue do Cordeiro. Não é por causa de mérito teu. Não é. Não é por causa do mérito do Jair.
mas é por causa do sangue. Se Deus sabia, se não fosse o sangue do Cordeiro que caiu nessa terra, que tem o poder, se os homens soubessem disso, se soubessem, o sangue tem o poder de limpar essa terra. Se cada homem entendesse o poder do sangue do Cordeiro, todos seriam salvos. Infelizmente não é assim, né? Lá em Timóteo fala que o desejo de Deus, a vontade de Deus, era que todos os homens fossem salvos. E quando Jesus morreu na cruz, o desejo dele também era esse, que todos fossem salvos. E todos quanto quiserem serão salvos, porque o sangue foi derramado, está consumado. Você é mais que vencedor. O diabo não pode falar nada, nem nada mais nem menos do que isso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Você é um vencedor. Fala para o irmão, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Fala para o outro irmão, tenha uma mente renovada. Amém ou não? Agora, você sabia, eu anotei aqui, não vou ficar lendo todos os versículos para a gente não... Eu anotei aqui esse texto que a gente leu, fala da medida de fé. Todos nós temos uma medida de fé que foi dado para nós. Você recebeu de Deus uma medida de fé. Talvez você nem sabe disso. A Bíblia fala para você não pensar nem mais nem menos, porque tem gente que quer ir além daquilo que ele recebeu. Eu não posso querer agir com a fé que Deus não me deu. Presta atenção. Mas eu também não posso deixar de agir. Todos temos uma medida de fé. E Deus quer ativar essa fé que está dentro de você. Já está aí em você. Os recursos já estão dentro de você. Aquele que crê em mim, do seu interior. Vamos repetir essa palavra, irmão? Vamos repetir? Hoje eu quero renovar a tua mente aqui. Diga comigo. Aquele que crê em mim, aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Essas águas vivas já estão dentro de você. As águas vivas é o Espírito Santo que já mora em você, já está dentro de você. Amém? Então, alguém traz uma água para mim, que está secando aqui, ó. Então já está em você. Os recursos já estão dentro de você. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então você, fala para o teu irmão aí, você tem uma medida de fé que Deus te deu. Está no versículo 3 aí. Você tem uma medida de fé, Deus te deu essa fé. Agora, ele fala dos dons aqui. Você sabe que tem a vontade de Deus específica para a tua vida, você é único. Não tem ninguém igual a você, né? Você sabe que nem as pessoas gêmeas não são igual. O ministério não é igual. Você está aqui nessa igreja hoje, muito obrigado. Você é único. Fala para o teu irmão, você é único. Isso significa que não tem ninguém igual a você. E tem coisas áreas que Deus entregou para você, Ele vai usar você. Por isso que há uma diversidade. Eu quero ler para você do 4 ao 8. Do 4 ao 8 ele fala, eu vi aqui que o vento está me... Ele fala das operações, né? Dos dons que há em cada membro. 4 fala assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, diga glória a Deus. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, há uma diferença. Não tem ninguém igual, mas tem gente que tem dom igual. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, que seja profecia, seja ela segundo a medida da fé. Não inventa nem mais nem menos. Mas se Deus mandasse falar alguma coisa para alguém, a gente às vezes é zeloso demais. Uma vez Deus mandou entregar uma palavra para uma pessoa, eu fiquei, meu Deus, será que é da minha cabeça? Será que não é? Aí Deus usou outra pessoa e foi lá e entregou aquela palavra, né? E Depois eu pedi perdão para Deus. Deus de repente quer usar você e você fica, né?
Se é ministério, seja em ministrar. Né? Se Deus te deu um ministério, Deus te deu algo, faça isso. E se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que a gente muitas vezes fica reclamando diante de Deus, ou nos desculpando, enterrando nossos talentos, e achando que a gente não tem nenhum dom, que a gente não tem... Um dia a gente vai estar diante do Senhor, não é diante do pastor, não. O pastor aqui é só um detalhe. Eu sou só um ministério aqui, igual todo mundo, né? Mas um dia eu vou estar diante do Senhor, e aí, tudo que Ele me entregou nas minhas mãos? Um dia a gente vai prestar conta para Ele. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Fala para o teu irmão, vira para ele, fala, se dedique, amados. Serve o Senhor com alegria, amém ou não? Ou que exorta, use esse dom em exortar. A gente estava dando uma risada que apareceu um cara meio doido lá em Brodowski uma vez. Chegou nos pastores, né? Falou, meu chamado é para exortar pastor. Carou nós assim, veio bravo, né? Nem conhecia. Falei, amém, meu irmão, pode manda o pau, pode exortar. Então o chamado dele era exortar pastor. No fim teve um pastor lá que apelou com ele lá, falou, meu irmão, para, que você já está... E ele fez tanta besteira lá, ele queria exortar pastor, esse é o chamado dele. Falei, amém. Se é exortar, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que preside com cuidado. Né? As vidas, pessoas. Nós estamos lidando com gente, com pessoas, você tem que ter um cuidado. O que preside com cuidado, descobrir que as pessoas não é igual. Né? Se tratar uma pessoa de um jeito, a outra do mesmo jeito, já vai dar problema. Não é assim, com cuidado, com sabedoria. O que exercita misericórdia, com alegria. Então ele dá um monte de dica aqui. Eu acho que em alguma dessas coisas aqui você se encaixa, amados. São formas de servir a Deus. Né? Essa é a vontade de Deus geral, né? Agora, individualmente, especificamente, Deus tem algo para você, não tem ninguém igual a você. Você é único. Não, por isso que eu discordo quando a gente quer... você pode até admirar alguém, achar legal, oh, que bom, né? Essa pessoa é assim, assado e tal. Mas não queira imitar ninguém, seja você mesmo, que Deus vai usar você do teu jeito, com as tuas características. E Deus não errou quando Ele criou você. Você é uma bênção. Fala para o teu irmão, você é uma bênção desse jeito. Deixa Deus te usar. Amém, igreja? Glória a Jesus. Eu queria ler um outro texto. Quantos querem experimentar a vontade de Deus na tua vida? Abre em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 3. Vou ler a partir do 2, acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Agora repete comigo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos obtenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra,
e não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Amém? Agora, pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Não tem um texto mais claro do que esse, né? Porque essa é a vontade de Deus para a vossa vida, a vossa santificação, né? O que eu quero dizer com isso? A igreja, de uma forma geral, tem esquecido dessa parte da Bíblia, a santidade, a santificação. Enquanto nós estamos nessa terra aqui, né, muita gente fala, pastor, eu não entendi ainda qual que é a vontade de Deus. Eu acabei de ler a vontade de Deus geral para a igreja, né? Vontade de Deus, chamada é diferente na vida de cada um, os dons é diferente, mas tem algo que é para toda a igreja. A santificação é do mais novo convertido até o pastor da igreja. Toda a igreja é chamada para santificação. Eu costumo dizer que a santificação ela acontece em 3 etapas. A primeira é quando você é chamado. Você foi separado do mundo. A coisa mais tremenda é alguém que foi separado. Deus pegou você ali, tirou do meio do pecado, tirou do meio das trevas, separou você. A palavra santa, ela significa isso. Alguém que foi separado. No grego, você pode estudar, o santificado é alguém que foi separado, ele te santificou. Esse foi o primeiro passo. Você não poderia fazer isso sozinho. Mas quando Jesus morreu por você e te chamou, você aceitou o chamado, você foi perdoado, você foi justificado, e você foi separado e santificado. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Esse é o primeiro passo da santidade. O segundo depende de você. A Bíblia fala, buscai a vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa palavra é forte. Buscai, né? Tende paz com todos, né? E buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santidade você não vai ver o Senhor. Fala para o teu irmão, olha a importância da santidade. Nesse texto aqui, especificamente, o tema que nós estamos tratando aqui, que é a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, ele está dizendo assim, essa é a vontade de Deus para a vossa vida, a vossa santificação. É que a cada dia eu venha dizer não para a minha carne, que eu venha quebrar minhas vontades, né? Você entender isso legal, é você estudar sobre a vida de Jesus. É importante você estudar um personagem da Bíblia. Você sabe que é uma forma de estudar a Bíblia, você aprende muita coisa. Eu já li sobre Davi, a vida de Davi, é tremendo, irmãos. É um homem extraordinário, mas você vai ver as falhas, você vai ver. O nosso modelo mesmo, bíblico, principal é Cristo. Amém ou não? Porque ele nunca pecou. É algo... Viveu nessa terra como homem, teve as mesmas fraquezas do homem, foi tentado como os homens, foi tentado, viveu na carne, ele foi 100% humano como eu e você somos, mas ele nunca pecou. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Foi por isso que ele pôde morrer por mim e por você. Ele nunca pecou. Então ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. E se você estudar a vida de Jesus, o ministério, o chamado dele, do nascimento de Jesus até a crucificação, você vai descobrir uma coisa sobre ele. Ele sempre foi focado na vontade de Deus aqui na terra. Por isso que ele nunca pecou. Ele tinha um foco. Ele tinha a cruz, né? A cruz era um foco dele. Ele nasceu para a cruz e ele não arredou o pé. O diabo tentou. Você pensa que o diabo... Tem gente que acha que o inimigo fez festa quando Jesus foi para a cruz. Não. Ele tentou desviar ele da cruz. Durante a trajetória de Cristo aqui na terra, ele foi tentado, o diabo tentou desviar. Quando ele sugeriu para ele, olha, eu vou te dar o mundo e as suas riquezas, para você me adorar. Ele queria desviar ele da cruz. Ele queria desviar, porque se ele desvia ele da cruz, não tinha salvação para você e para mim.
O projeto do inimigo era desviar. O projeto do inimigo é desviar você da cruz. O projeto do nosso adversário é nos desviar da santificação. É desviar eu e você do propósito maior. Porque um vaso na mão de Deus em santidade, ele pode ser usado por Deus poderosamente. Amém ou não? Ah, eu posso ser um crente mais ou menos e tal. A Bíblia fala que tem crente que vai ser salvo e não vai ter nem galardão. Ele vai levar só ele, então vai ser salvo pelo fogo, né? Eu costumo brincar que tem várias interpretações, né? Ser salvo pelo fogo é chegar meio sapecado. Tem uns que vai chegar assim, cheguei, o anjo ainda vai vir com o extintor e aí, ó, pega ali, ó, já vai ter uns anjos na porta. Por quê? Aí eu estou chegando no céu mesmo, passei tirando tinta. E não é essa a vontade de Deus, irmãos. Ele quer que você vá para o céu e leve outras pessoas com você. Amém ou não? Ele quer que você chegue lá como vencedor. Ele quer fazer algo. Volta para o texto aqui. Vaso de honra. Olha só. Aonde que eu li aqui? 4:3, né? É isso? Olha o 3. Porque essa é a vontade de Deus, vírgula. Essa é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. Que vós abstenhais da prostituição. Você não nasceu para viver, o teu corpo, tudo que é teu é do Senhor. Você foi comprado. Amém ou não? E aí o 4 ele fala que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Alguém escreveu um livro, né? Rebeca Brown, né? Vasos de honra, quem lembra daquele? Ela fala sobre a santidade. E que cada um saiba possuir o seu vaso. O que é o seu vaso? Você, fala para o teu irmão, você é um vaso, querido. Tem uns irmãos que até brincam e falam, ô vaso! Você é um vaso. Agora, a Bíblia fala que cada um saiba, né? Tem o seu vaso em santificação, seu corpo, a sua vida, porque você é templo do Espírito, você é morada. Quanto mais eu estiver alinhado com o Espírito Santo, a minha vida, mais Ele vai poder me santificar. Para isso você vai ter que falar não para muitas coisas dessa terra, desse mundo, as coisas perecíveis, pecado. Sim ou não? E aí, amados, não é que Deus faz diferença de pessoas, né? É que tem gente que foca mais. Foca em Deus, fala, eu quero a santificação, né? E a gente fica triste, porque poucas pessoas hoje, as pessoas dão um apagão geral, né? O inimigo tem feito isso, a Bíblia fala isso, né? Que os últimos dias seriam dias difíceis. Louva a Deus porque você está aqui. Muita gente desviou de Deus, amados. Muita gente desviou, começou com tudo, né? Isso que eu peguei esses dias aí, eu falei que o melhor é o jeito que você termina a tua vida, não o jeito que você começa. O começo pode ter falhas. Todo mundo que começa um projeto, alguma coisa, vai falhar. Mas é o jeito que você acaba. Não desista agora. Amém ou não? Tanta gente sendo tentada, irmãos. Eu orei para crentes esses dias atrás. Eu orei para uma moça jovem lá em Brodowski, que ela estava falando em suicídio. Suicídio. Falei, que suicídio, filha? Você está doida? Você tem uma vida, Deus te deu uma vida. Deus te deu, você tem um projeto. E ela começou a chorar, falou, não, mas passou isso pela minha cabeça, sim. Nós oramos por ela, ministramos na vida dela. E tem gente que dá muito lugar, né? Aí o diabo vem na vida da pessoa, né? E faz estrago na vida das pessoas. As pessoas dão lugar para o inimigo e não entendem, né? Participei do culto sexta-feira lá em Brodowski e uma pessoa passou mal, né? O pastor ministrou lá, orou por ela, ela passou mal. Depois ela foi me perguntar lá fora por que isso acontece com ela. 2 vezes que ela foi na igreja, 2 vezes ela passou mal, ela ficou manifestada.
Né? Eu falei para ela, eu quero falar isso para você. Depende da janela que você abriu. Ela ficou me olhando. Como assim? Primeira pergunta, você foi do espiritismo? Você foi... Ixi, eu vivia no céu. Então a janela que você abriu está aí. Ah, eu estava me desenvolvendo lá. Jesus está chamando você a desenvolver a tua santificação aqui. Vai ter gente que vai desenvolver lá fora com o inimigo. Né? Eu falei, agora você tem que recomeçar. Graças a Deus você está aqui. Então não fica triste aí porque você manifestou. Agora Ele quer te libertar. Amém ou não? A partir do momento que você pisou aqui dentro, Deus quer fazer algo na tua vida. Ele quer transformar. Jesus não quer condenar. Ele não é um Deus de condenação. Ele é um Deus de salvação. Amém ou não? Eu não vim esse mundo para julgar o mundo. Eu vim, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Eu louvo e exalto a Deus, porque eu era um desses daí, que estava perdido. Vamos falar junto aqui, o Filho do Homem veio a esse mundo para salvar o que se havia perdido. Não é? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Essa é a obra, irmãos, de Jesus. Quando o diabo vem me acusar, eu falo, ó filho, Jesus já me aceitou. E eu aceitei Ele, glória a Deus, acabou. Acabou. Amém ou não? Ah, mas isso aí é passado, já passou. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está caminhando para o seu destino. Você é um cidadão do céu. Fala para o teu irmão aí, fala, você é um cidadão do céu. Amém, igreja? Então essa é a vontade de Deus. Você não entender nada que eu falei, saia com essa mensagem. Essa é a vontade de Deus para a vossa vida, a vossa santificação. Amém? Deus quer a nossa santificação, que a cada dia você vem diante de Deus. Pastor, mas tem uma regra? Não tem uma regra para falar para cada um aqui o que você tem que mudar na tua vida. O Espírito Santo fala com cada um de nós. Você sabe as áreas que você tem que mudar. O Espírito Santo já está falando com você as áreas que você tem que mudar. Não é o pastor. Eu só estou entregando essa mensagem de santificação. E quanto mais santificado você estiver, você será um vaso que Deus vai poder usar. O vaso santificado é um vaso que vai ser cheio do Espírito Santo. Né? Quantos aqui pegam um vaso? A Bíblia fala que existe, numa casa tem muitos vasos. Uns para honra, outros para desonra, sim ou não? Eu fui meditar nisso aí, falei, não, tem uma casa que tem até, na casa tem até vaso sanitário. Quem vai pegar um vaso sanitário e pôr na mesa com flor? Você pega a Neuza que gosta de flor. A Neuza gosta de rosa do deserto, gente, é chique. Hã? Então você não vai pegar um vaso desse, você vai pegar o vaso mais bonito na tua casa, sim ou não? E você vai pegar esse vaso, vai pôr a flor mais linda que você tem lá e plantar e pôr num lugar de destaque na tua casa. E Deus, Ele faz isso também. Se o vaso for um vaso santificado, ele vai encher do Espírito dele. Amém ou não? Repete comigo. Temos, porém, vasos de barro, tesouros em vasos de barro. Apesar do Jair, apesar de você ser um vaso de barro, Deus quer pôr um tesouro dentro da gente. É isso que o apóstolo está dizendo. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Então você é um vaso de barro, mas Deus quer, o tesouro é o Espírito Santo. O vaso de barro é você. E Deus quer encher você com seu Espírito Santo, na medida que a gente santificar o vaso. Vamos ficar em pé, igreja, vamos ficar em pé. Glória a Jesus, graças a Deus. Ficar em pé, pedir para os músicos subirem aqui. Feche teus olhos. Quando você se prepara ali uma canção, feche teus olhos.
Coloca a tua mão no coração e ora comigo. Fala: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Limpa o meu coração de todos os pecados que nós temos cometido como igreja diante de Ti, Senhor. Limpa a nossa vida, limpa a minha vida com o Teu sangue. Eu quero ser santo, Pai, como Tu és santo, Pai. Eu quero ser santo, separado para a Tua honra, vaso de honra, Pai. Eu quero ser um vaso de honra nas Tuas mãos, Pai, para Te glorificar nessa terra, em nome de Jesus. A oração mais linda de Jesus, quando chegou no fim da vida dele, é quando ele fala: Pai, eu Te glorifiquei na terra, tendo concluído a obra que o Senhor me deste para fazer. Essa é a nossa função, é glorificar a Deus aqui na terra com a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.